Bom, gente, para começar eu vou fazer alguns ajustes aqui, porque vocês sabem que na fase de detalhamento a gente começa a ter um pouco mais de afinação nessas soluções de projeto. Então a gente vai ter piso acabado, vai ter piso no osso, então a gente vai ter algumas outras coisas para serem feitas. A primeira delas, eu vou só ocultar essa laje aqui, botão direito, ocultar na vista elementos, só para a gente ter um pouco mais de facilidade para ver aqui. Outra coisa que eu vou fazer também, eu vou na planta do nível 1, que é onde a gente está trabalhando, e eu vou já trocar essa escala aqui, que está 1 para 100, eu vou colocar 1 para 25, porque o detalhamento vai ser nessa escala. Então, troquei a escala aqui para 1 para 25. E, além disso, agora eu já vou fazer uma coisa que é mais específica do detalhamento, que é criar os diferentes níveis que a gente vai precisar para fazer os desenhos. Então, agora a gente vai aqui numa elevação qualquer, e aí eu vou renomear esses níveis aqui para ficar mais fácil da gente entender. Então eu vou pegar isso aqui e vou trocar por pavimento, tipo, e eu vou colocar aqui osso, para a gente saber que isso aqui é logo ali sobre a laje mesmo, que é o nosso nível. Vou colocar que eu quero renomear também, porque aí o desenho aqui já vai virar com o mesmo nome que a gente tem ali. Esse nível 2 aqui eu vou trocar por cobertura. Ok, eu vou dar um ok aqui também, sim, pronto para renomear ali. E aí agora eu vou criar um outro nível aqui, que vai ser um nível no acabado. Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar esse nível para cima aqui, colocar em qualquer lugar por enquanto. E eu vou fazer o seguinte, cliquei na linha, vou desmarcar esse cadeadinho aqui para eu poder arrastar essa simbologia para o lado, para eu poder ajustar essa altura. Então assim, esse nível aqui, ele está com 0. E esse aqui, eu vou querer que ele sobre aqui só 6 centímetros. Então, vou vir aqui, 0,06, ok. Então, eu criei um nível aqui, que é o pavimento tipo no osso. E esse aqui vai ser o pavimento tipo acabado, ok. Eu vou também aqui já ajustar essa escala para 1 para 25. Então, pronto, já vai ficar mais fácil de ver. E eu posso até já acertar um pouquinho aqui essa simbologia para poder ficar tudo certinho. Então eu fiquei com esses níveis principais aqui. A gente tem o pavimento tipo no osso, tem o pavimento tipo no acabado e tem cobertura desse pavimento tipo. E agora é o seguinte, então a gente tem aqui, vamos lá no 3D, a gente tem um piso aqui que ele foi criado, se vocês verem, aqui no pavimento tipo osso. Isso aqui então equivale à laje. Então a gente tem uma laje ali ao longo do pavimento inteiro e a gente vai começar a criar agora os pisos, que são os pisos de acabamento, e para isso a gente vai passar a usar o nível acabado. Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa é o seguinte, eu preciso que apareça aqui também a planta do pavimento tipo acabado. E isso vocês se lembram como é que faz? A gente vem aqui no vista, aí a gente vem aqui em vistas de planta e eu vou aqui na planta de piso, eu vou ligar o do pavimento acabado. Então agora a gente tem duas plantas aqui que equivalem a esse pavimento tipo, tanto no osso quanto no acabado. Essa aqui também eu vou colocar não para 25, né? Beleza, pronto, já estamos aqui. Eu só vou também ajustar o nível de detalhe, porque ela está só com aquelas duas linhas, então eu vou clicar aqui nesse nível de detalhe, vou colocar alto, porque já vai aparecer algumas coisas que a gente vai precisar aqui também, porque a gente vai precisar dessas definições aqui para colocar os pisos e tal, quando a gente for incluir esses pisos aqui. Só para complementar é o seguinte, a gente até poderia trabalhar com uma planta do pavimento tipo um acabado só e colocar esses pisos só com deslocamento ali, mas eu prefiro fazer assim porque eu tenho um pouco mais de controle do que eu estou mexendo e tal, mas é um pouco individual. Você poderia até fazer realmente com só as diferenças de nível ali, tendo um pavimento só. E agora a gente começa a detalhar. Então eu estou aqui na planta do pavimento tipo no acabado, eu vou em arquitetura em piso e vou escolher aqui o tipo de piso que eu vou colocar. Lembrando que a gente já tem uma laje ali embaixo, a gente tem 6 centímetros de espaço para colocar piso contra piso. Vocês vão ver que eu já criei para vocês alguns pisos desses, que ele já tem um pouco mais de detalhe, como madeira, porcelanato, tal, com algumas dimensões aí. E esses pisos, eles já têm isso. Ele tem, vou abrir um aqui para vocês verem. Vou editar tipo. E aqui na estrutura vocês vão ver que a gente tem um topo ali que é o piso de madeira com 1 centímetro. Eu deixei aqui 5 centímetros de faixa de areia e cimento
para ser equivalente a isso, tanto o contrapiso quanto a massa de assentamento, qualquer coisa que precise ali. Então eu estou considerando isso aqui no total 6 centímetros para a gente trabalhar. Vou dar um ok aqui, ok, só para a gente poder começar a desenhar o piso. Então agora eu vou começar a desenhar o piso. Vou pegar a linha aqui, e aí vamos considerar que essa parede aqui ela é basicamente alvenaria e emboço. E depois a gente vai fazer alguns ajustes aqui para ver os rodapés e tal. E eu vou fazer o desenho do meu piso a partir daqui, ó, como se estivesse sendo do emboço para fora. Vou vir aqui, vou fazer um piso aqui em L, pegando essa frente do banheiro. Até aqui. E fechar aqui o desenho do pavimento não, né, do piso do meu quarto aqui. Então fiz esse L, vou dar um ok. E aí vocês vão ver que já vai ter a chura ali de madeira, né? E se a gente criar um corte aqui, vamos lá, vista, corte, eu vou passar aqui, que a gente já viu do banheiro também. E vou lá no corte. Então a gente tem isso aqui, ó. O piso está colocado aqui, então eu tenho alvenaria em bolso e depois eu venho aqui, eu venho com contrapiso e com um acabamento de madeira ali em cima. Vocês estão vendo que ele está exatamente do tamanho que a gente tinha deixado entre os dois, dos 6 centímetros do contrapiso. Deixa eu ajustar esse símbolo aqui também. Pronto. Então 0,6 a gente está com o piso aqui exatamente onde ele tem que ser, então a gente já está começando a ver aqui os detalhes construtivos. E agora eu vou voltar no pavimento acabado e vou colocar o piso do banheiro. E aqui, na arquitetura, piso, e aí é o seguinte, eu vou pegar um piso que vai ser um porcelanato, vou fazer esse de 60 por 60 mesmo, que vai aparecer mais as churas aqui dentro, vocês vão ver melhor. Eu vou fazer aqui um retângulo, só que na verdade eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a pensar aqui um pouco nesses desníveis que vão acontecer, tanto desse pavimento aqui para o banheiro, quanto dentro do próprio banheiro. Então eu vou fazer um piso aqui, que vai ser o piso da parte externa do box, e aí vou dar ok, e aí eu vou fazer mais um piso aqui, arquitetura piso, só que dessa vez eu vou fazer aqui só onde é o box. Então vim aqui, coloquei, ele já está ali definido. Ok. Então vamos ver aqui. Estou perguntando se eu quero salvar. Tá? Então eu fiquei aqui com 3 pisos. Eu fiquei com um que é o do quarto, que é de madeira. Eu tenho esse aqui, que é um porcelanato 60 por 60, e esse aqui também um porcelanato 60 por 60. Por que eu fiz isso separado? Porque eu quero que esse piso aqui ele tenha um nível um pouquinho maior que esse. Eu vou começar a ajustar isso aqui agora. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou, antes de tudo, vou fazer uma coisa que é visual, mas para a gente poder começar a definir início de paginação e tal, que é alinhar essas achuras com as paredes. Então, como eu faço isso? Eu vou simplesmente vir aqui no modificar e eu vou usar a ferramenta de alinhar. Então, vou clicar aqui no alinhar, vou pegar aqui a linha da parede e vou clicar aqui na linha da achura do piso. Ele já vai alinhar ali, se você quiser pode até locar isso aqui, mas podemos deixar assim. Eu vou fazer a mesma coisa com essa aqui. Eu vou pegar isso aqui como referência e vou alinhar essa linha do piso. Olha o que já aconteceu, começou aqui. E eu vou pegar essa aqui como referência e vou alinhar com essa parte do piso. Então olha só, o meu piso agora ficou claro que o início da paginação é daqui para lá. E nesse caso aqui eu também vou fazer a mesma coisa. Então vou pegar aqui que vai ser o início do meu assentamento, e aqui eu alinhei, e eu vou fazer a mesma coisa com essa parede e com essa linha aqui, pronto. Então a gente tem agora os 3 pisos já inclusive com o início da paginação definido. Esse aqui ficou até ruim, né? Não vou colocar lá não, vou ajustar isso aqui. Vou fazer que a paginação desse aqui, ela vai começar nessa parede aqui. Então cliquei na parede, cliquei na achura de piso, e aí agora foi tudo certinho. Então eu começo o assentamento desse piso aqui para lá e esse aqui vai para lá e para lá. Agora eu vou fazer um outro corte aqui para vocês verem. Então aqui eu vou espelhar isso aqui, né, pra gente ver para o outro lado. Então agora vamos ver aqui no corte 2 que a gente vai conseguir ver isso direitinho. Então eu tenho a laje aqui, tenho esse piso aqui que é o porcelanato, aí eu tenho aqui o piso de madeira e eu tenho aqui o piso de porcelanato também, que vai ser o piso do box. E agora eu preciso começar a ajustar os níveis dessas coisas. Então esse nível aqui, que é o piso do quarto, eu vou deixar
como ele sendo no deslocamento 0. Então ele vai ficar realmente no nível do acabamento. Deixa eu ajustar esse símbolo aqui também. Vou pegar aqui, desbloquear o cadeadinho, essa bolinha e arrastar para cá. Pronto, só para a gente ver melhor. Então esse piso aqui, ele vai ter deslocamento 0, porque ele realmente está começando aqui no nível acabado. Eu quero que o nível do banheiro seja 1 centímetro para baixo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse piso aqui, ele está aqui no pavimento tipo acabado, só que eu vou dar um desnível aqui, essa altura do deslocamento vai ser menos 0,01. Vou dar um aplicar aqui, ok. E aí vocês vão ver, pisos realçados se sobrepõem. Vocês vão ver o que isso significa. Vem aqui e tal. Esse piso aqui está se sobrepondo a esse. E como é que a gente faz para ajustar isso? Eu posso simplesmente pegar aqui, selecionei o piso, posso usar a ferramenta de unir. Se eu clicar nessa ferramenta de unir, eu posso clicar no piso e no piso de baixo, que vocês vão ver que eles vão ficar unidos. Só que aí o que aconteceu? Aqui ele comeu a laje e manteve a altura do contrapiso. Eu quero fazer isso ao contrário. Então se eu vier aqui, ó, nessa ferramenta de unir, nesse triângulozinho, eu tenho isso aqui, ó, que é alternar a ordem de união. Se eu clicar nisso aqui, olha só o que vai acontecer. Peguei isso aqui e isso aqui. E aí ele veio aqui e simplesmente cortou o meu contrapiso e manteve a laje nivelada. Eu vou fazer a mesma coisa desse piso aqui. Esse aqui então ele está lá também no pavimento tipo acabado, só que assim, eu quero que ele fique mais baixo até do que esse aqui. Então eu vou ter um nível aqui, eu vou ter essa redução aqui para poder descer 1 centímetro e depois aqui eu vou descer mais 1 centímetro. Então esse deslocamento aqui vai ficar 0, quer dizer, menos 0,02. Vou dar Enter, vou aplicar aqui também, aí já vai. Falou de novo da sobreposição dos pisos, mas eu vou fazer aquele mesmo esquema. Eu vou pegar o unir aqui, e aí eu vou unir o meu piso com a minha laje, e aí aqui de novo aquele esquema. Então agora é só fazer o contrário, ou então vir aqui e inverter esse esquema. Cliquei aqui, aí ele já cortou ali pra gente. Então olha só como é que já está muito mais detalhado. Eu tenho então a laje aqui embaixo, aí depois eu tenho aqui o meu piso de madeira que ele está vindo, e aí depois aqui eu tenho um desnívelzinho de 1 centímetro para vir até aqui, e depois aqui eu tenho mais um desnívelzinho de 1 centímetro para vir até aqui. Depois a gente vai entrar com soleira e tal, para vocês verem como é que a gente vai fazer essa divisão. Então só mostrar uma coisa para vocês, fazer um pequeno ajuste aqui, que é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que essa porta, ela está começando lá embaixo, né, como se ela estivesse no osso mesmo. Eu vou pegar essa porta aqui, porque ela tem que ter 2,10 a partir do piso acabado, né? Então eu vou pegar essa porta aqui, e nesse caso, ela está no osso, eu vou jogar ela para acabado aqui, que aí vocês vão ver que ela vai subir e vai já fazer o ajustezinho ali, como se a parede estivesse passando ali embaixo. Então olha só, a gente tem aqui um piso de madeira, depois a gente tem outro piso aqui de porcelanato que está um pouquinho desnivelado em relação à madeira, e a gente tem esse aqui que está mais para baixo ali do que o lado externo do box. E agora eu vou fazer soleiras, então voltando lá para a nossa planta do acabado, eu vou chegar aqui, que também é um piso, né? Arquitetura piso, e eu vou escolher aqui, já deixei para vocês pronto aí também, soleiras em granito. E o desenho é a mesma coisa do piso, vou pegar um retângulo aqui, vou fazer esse desenho aqui exatamente na porta. Então, vou dar um OK. E eu posso inclusive fazer aqui, né? Pegar esse piso aqui, vou pegar isso aqui e vou aumentar um pouquinho, vou colocar 2 centímetros ali, né? Deixei aqui 2 centímetros aqui dentro, para eu poder fazer uma outra soleirinha aqui, que vai ser aquele acabamento do box. Então, arquitetura, piso, já está como soleira de granito mesmo, vou pegar o retângulo e vou fazer aqui uma outra soleirinha aqui, que vai fazer a divisão entre os dois pisos. Vou dar OK. E aí agora vamos lá no corte pra gente ver como é que tá. Corte 2. E aí então aqui, ó, eu tenho essa soleira aqui que ela vai ficar realmente nivelada ali em cima, e aí daqui a gente desce para chegar no piso de porcelanato. E essa aqui, eu até posso deixar ela um pouco mais alta assim, para poder fazer o box aqui em cima, mas eu vou colocar ela com desnível também. Eu vou colocar ela alinhada com esse de cima. Então, isso aqui, esse alinhamento vai ser menos 0,01, Enter. Então desci aqui a minha soleira. Tá falando aquele mesmo esquema. Então o que eu vou fazer?
vou no modificar, unir, peguei aqui a laje de baixo com esse aqui de cima. E aqui na porta também, você vai ver que está misturando um pouco de parede. Deixa eu pegar a parede aqui. Tem um pedaço de parede aqui misturando também com a soleira. Então o que eu vou fazer vai ser essa mesma união. Vou fazer um 3D que acho que vai ser mais fácil de ver. 3D. Então eu vou no modificar, vou unir. E aí, o primeiro que eu clico é a parede, depois eu venho aqui e clico na soleira. Que aí quando a gente for ver ali no corte, a gente vai ver que sumiram inclusive aquelas achurinhas de parede que normalmente acontecem aqui, ó. Tem a parede, e aqui não tem mais porque a soleira está passando. Só lembrar também que no corte você pode mudar a exibição de gráfico para você ver um pouco melhor. Então vou colocar o sombreado aqui, que a gente consegue ver que a gente tem aqui aqueles elementos todos descendo, a gente tem a soleira aqui também, ficando direitinho no nosso desenho. Deixa eu voltar aqui para o nosso linha oculta. E a gente já tem aqui esse detalhamento mais próximo do que deveria ser. E aí, gente, uma outra coisa que eu posso fazer também é colocar algum tipo de inclinação nesse piso. Essa área aqui, eu vou pedir para fazer um caimento daqui para cá. E como eu faço isso? O piso está normal, eu vou entrar na edição do piso de novo, cliquei 2 vezes nele ali para eu entrar na edição do piso, que é o mesmo lugar que eu faço as bordas dele. E aqui eu vou escolher isso aqui, ó, seta de inclinação. Então, estou aqui no modificar editar limite dos pisos, vou pegar a seta de inclinação e vou colocar aqui que o caimento vai começar aqui, terminar aqui. E isso aqui eu preciso só ajustar o desnível que vai ter aqui. Então, olha só, eu tenho aqui o deslocamento, ele começa no 0 e aqui está falando que ele vai descer 30 centímetros, mas eu não quero isso tudo não. Eu quero que ele caia só 1 centímetro aqui. E vou dar um OK aqui, vocês vão ver o que vai acontecer lá. Vou até criar um outro corte aqui, nesse sentido, só para vocês verem o que vai acontecer. Então, vamos lá para o nosso próximo corte aqui. E aqui, ó, então olha só o que aconteceu com o piso. Ele está caindo desde esse início até aqui 1 centímetro. Então a gente tem aqui, vou no 3D, a gente tem então um piso que é o piso de madeira, que ele está nivelado lá com o nível acabado. Depois a gente tem uma soleira aqui, que está nivelada no nível acabado também. Depois eu tenho um piso em porcelanato que está 1 centímetro abaixo dessa parte de fora. Depois eu tenho mais uma soleirinha aqui, que é aquela peça de granito que fica embaixo do box. E ela está alinhada com essa parte de fora. Depois eu tenho esse piso aqui, que ele está 1 centímetro abaixo, mas ele ainda tem um caimento que vai jogar para lá, para onde vai ser a minha saída de água. Então, em termos de piso, a gente finaliza por aqui com essa parte básica do detalhamento. A gente vai ajustar mais algumas coisas, eu vou ensinar vocês como é que a gente cria esses pisos diferentes, mas isso aqui é o básico para a gente poder começar a trabalhar.